Grande parte do país entrou em estado de emergência por causa do ar extremamente seco. Em algumas regiões, a umidade do ar ficou na casa dos 10%, o que é considerado muito baixo. Marco Antônio Mendes está aqui no estúdio com as informações do tempo. Alguma chance de melhora, Marco? Boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você que acompanha a gente também. Pois é, Márcio, o tempo vai continuar assim bastante seco ainda, pelo menos nesses próximos dias. Não tem uma chuva mais expressiva aí no horizonte que ajude a dar uma aliviada nessa condição, então tende a ficar assim mesmo. A gente está no pico do período da estiagem. Essa foi uma semana até bem complicada no interior do país. Estados como Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e também Tocantins tiveram aí dias de umidade relativa do ar abaixo dos 10%. É um nível que é considerado crítico, porque o ideal aí para o conforto da nossa saúde é que esse índice fique na casa dos 60%. A gente pediu um levantamento para os meteorologistas da Notus sobre a secura que foi registrada hoje em grande parte do país. E essas cidades aqui, ficaram em estado de situação de emergência. Veja, Uberlândia, em Minas Gerais, registrou só 7% de umidade. Aí outras cidades também de Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul também tiveram esses índices bem baixos. No interior de São Paulo, a combinação da baixa umidade com o calor tem ajudado a propagar incêndios. Incêndios que muitas vezes começam com a ação humana e acabam se espalhando com o vento. A Defesa Civil do Estado informou que só hoje acionou 7 aeronaves entre aviões e helicópteros para poder conter os focos das queimadas. E o alerta para baixa umidade do ar continua nesse fim de semana. Veja que grande parte do país, praticamente aqui, todas essas regiões ficam nessa condição. Pior mesmo deve ser sentido nessas áreas que a gente vê aqui em laranja e também em vermelho no mapa, índices que ficam abaixo dos 12%, principalmente nessa área que a gente vê aqui no centro-oeste do país. E aí, Márcio, numa situação como essa, o que a gente faz, né? Beber, se hidratar, tentar cuidar um pouco aí da nossa respiração, porque a situação é bem complicada. Pois é, porque é muito preocupante para a nossa saúde. Agora, é normal esse tipo de índice nessa época do ano? É normal, Márcio, justamente porque algumas dessas regiões já não chove aí há meses, principalmente no interior do país, né? Tem uma previsão de volta do começo dessas chuvas aí do período úmido a partir do mês que vem, mas de uma forma um pouco tímida, então até lá a gente fica nessa condição bastante complicada. Veja só o mapa aqui de temperaturas máximas que estão sendo esperadas para amanhã também, porque além da secura do ar, o tempo também está muito quente. Então veja que num vermelho mais escuro, bem no centro do país, as temperaturas elas ficam acima dos 35 graus. Essas capitais que a gente vê aqui ficam muito quentes. Então, Brasília amanhã tem máxima prevista de 33 graus, Manaus indo aos 36, Teresina, Campo Grande, 38 graus, Palmas 39 e olha só, Cuiabá, muito quente, chegando aos 41 graus. E o sábado vai ficar bem ensolarado em toda essa área que a gente vê aqui em amarelo no mapa, desde o Rio Grande do Sul até o interior do Nordeste, indo também toda a região centro-oeste do país também. Chance de chuva onde está em verde no mapa, principalmente aqui no norte do país, algumas áreas do Nordeste também e uma chuva um pouco mais volumosa no litoral do Espírito Santo até o Paraná também, onde o tempo vai virar completamente no sábado. Deve ter tempo um pouco mais nublado e até mesmo chance de chuva, Márcio. Hoje à tarde a gente sentiu uma virada no tempo aqui, a temperatura caiu e caiu relativamente bem. Deu para sentir essa temperatura um pouco mais brusca caindo e nas próximas horas tende a cair um pouquinho mais ainda, Márcio. Embora as imagens de satélite não cheguem a mostrar tão bem para a gente, mas o que está acontecendo é que tem muita umidade do Oceano Atlântico chegando aqui na costa do litoral na região sudeste, que vai deixar o tempo bem instável e gelado nesse fim de semana, nessas cidades que ficam aqui basicamente nessa região. Então, São Paulo deve ter uma madrugada com chuviscos. O sábado tende a ser bem nublado e a temperatura máxima, veja, estaciona aqui nos 22 graus. Domingo, então, o sol volta a aparecer e vai esquentar um pouquinho mais, chegando até os 26 graus. A chuva pode cair fraca e isolada no Rio de Janeiro e também em Belo Horizonte. Agora, atenção
para Vitória, que estão sendo esperados cerca de 30 milímetros de chuva acumulada aí ao longo desse sábado, chuva que pode trazer transtornos. E no sul do país, nas áreas que a gente vê aqui em azul e até avançando para algumas áreas aqui do sudeste também, isso aqui são temperaturas mínimas que ficam muito baixas. Curitiba pode amanhecer com 9 graus, Florianópolis 11, Porto Alegre 10 graus e aí nas regiões um pouco mais altas das serras gaúcha e catarinense, temperaturas chegando ali perto do zero. Percebeu, Márcio, a diferença que a gente falou? Temperaturas muito baixas no sul, muito quentes no centro do país, contrastes extremos nesse fim de semana. Prepare-se onde você estiver com essas informações. Obrigado, Marco Antônio Mendes. Boa noite, bom fim de semana. Valeu.